Eu sou Leonardo e hoje a gente vai falar um pouco sobre os movimentos verticais, verticais, verticais no vácuo. Bom, muito bem. Bom, primeira coisa é, o que é um movimento vertical no vácuo? É um movimento em que acontece o seguinte: você tem um objeto e ele ou é abandonado a partir do repouso. Então vamos considerar um objeto aqui, representado por essa bolinha, né? Abandonado ou lançado para baixo, né? Ou até mesmo para cima, mas por enquanto vamos pensar nele lançado para baixo, a partir de uma altura h até chegar no solo. Então, tudo que eu sei até agora é que essa altura aqui, vou fazer assim, essa altura aqui mede h, né? E esse objeto começou, vamos pensar aqui primeiro em V0 igual a zero. Quando acontece isso, né, quando a gente abandona um objeto, ou seja, a partir do repouso a gente deixa um objeto cair, ele se desloca em direção ao centro da Terra, né? Então aqui é o solo, solo, né? Então se você abandona um objeto, ele vai em direção ao solo. Deixa eu só apagar isso aqui para poder. Então aqui, ó, aqui embaixo nós temos o solo, como eu falei. Então, para cá. E aí aqui embaixo, nosso objeto tem uma velocidade v. Por enquanto vamos nos preocupar só com o módulo da velocidade. A velocidade v aqui diferente de zero. Então, quando a gente abandona o objeto, o que acontece é que ele se desloca, né, em direção ao solo. Em geral, esse movimento é chamado de queda livre. Por que ele é chamado de queda livre? Porque a gente considera ele sendo feito, né? Esse livre significa sem resistência do ar. Tá? Ou seja, os efeitos de resistência do ar são desprezados. Tá? Então, o que a gente está dizendo é que eu abandonei um objeto a partir de uma altura h e ele se desloca em direção ao solo, como a gente tinha escrito antes, né? Adquirindo então uma velocidade v, né? Depois de um tempo t. Então, existe um tempo para o qual isso acontece, que eu vou chamar agora de tempo de queda, tá? Que é o tempo que leva para ele sair dessa altura h e chegar até o solo, certo? Bom, então o que a gente quer saber? A gente quer saber, por exemplo, quanto tempo ele leva para chegar aqui e com que velocidade ele chega aqui. A gente sabe que, de forma experimental, toda vez que você abandona um objeto a partir de uma altura h próxima à superfície do solo, né? O que eu quero dizer com próxima à superfície do solo? Até, sei lá, 30 quilômetros, né, vamos dizer assim. Mas próximo, com valores pequenos de altura, enfim, em torno de metros, até quilômetros, mais 2 quilômetros, 1 quilômetro, tá? Alturas pequenas, né, de poucos quilômetros em relação à Terra, à superfície da Terra. Esse objeto ele se desloca, né, em direção à superfície da Terra
mais precisamente apontando numa direção que passa pelo centro da Terra, com uma aceleração de módulo constante, mais do que isso, até de totalmente constante, módulo, direção e sentido. Essa aceleração ela tem valor em módulo de 10 metros por segundo ao quadrado. Esse 10 metros por segundo ao quadrado, em geral, ele é chamado de aceleração gravitacional e representado por g. Tá? Por que eu coloquei em módulo? Porque se você orienta o nosso eixo de referência para cima, ou seja, se ele está orientado assim, então g, na verdade, vale menos 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, está orientado contra o sentido. Ou então, você pode pensar o seguinte, que é mais comum nos livros. Você pensa que g é sempre 10, e como o módulo de A é 10, na verdade, A é que é menos 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, A, na verdade, é menos g. Tá? Que é a abordagem que a gente vai fazer aqui. Então, módulo de A é igual a g, que significa que A é mais ou menos g. Então, vamos considerar sempre que g vale 10 e que A pode ser mais 10 ou menos 10. Tá? Isso vai facilitar a nossa abordagem mais para frente. Então, tudo que a gente sabe é que a aceleração ela é constante e está sempre apontando para baixo. Aqui, ó, A. Aqui eu vou considerar a aceleração como um vetor. Mas tudo que você precisa saber é que a aceleração ela é vertical e está sempre apontando para baixo, e o seu módulo vale 10 metros por segundo. Se ela vai ser mais 10 ou menos 10 vai depender dessa referência. Se ela estiver para cima, então A é menos 10. E se ela estiver para baixo, então A é mais 10. Vamos dar uma olhada então nas equações que aparecerão por conta dessas características. Bom, uma das equações importantes que a gente precisa conhecer é a equação do espaço em função do tempo. Como esse é um movimento acelerado e a aceleração é constante, a gente tem um movimento retilíneo uniformemente variado. Ou seja, o espaço em função do tempo vai se comportar assim, né? S, S0, V0, T, A, T ao quadrado, dividido por 2. Por sua vez, a velocidade vai se comportar como V igual a V0 mais AT. E, obviamente, a gente já viu que A é uma constante, né? E nesse caso pode ser mais 10 ou menos 10. Né? Então, eu vou colocar aqui como mais ou menos G, já que a gente definiu que G é 10 metros por segundo, pode ser mais 10 ou menos 10. Então, lembre-se, movimento vertical, movimento retilíneo uniformemente variado, certo? Sem resistência do ar, onde o espaço, então isso aqui é o espaço, esse aqui é a velocidade, e esse aqui é a aceleração para esse movimento. Ok. Então, vamos dar uma olhada num exemplo, né, de como se comporta um movimento nesse sentido. Tá? Digamos então que eu tenho um objeto que é abandonado. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Digamos que um objeto seja abandonado a partir de 80 metros do solo. Então, abandono aqui um objeto
ou seja, V0 igual a zero, e eu quero saber quanto tempo ele leva para chegar aqui, ou seja, meu tempo de queda e com que velocidade V ele chega aqui. Bom, o que sabemos? Sabemos que a altura inicial dele é de 80 metros, né? Que a velocidade inicial é zero, e eu quero saber quanto tempo ele leva para chegar aqui. Se eu olhar para essa primeira equação, eu só preciso fazer o seguinte, ó, S0 é 80, V0 é zero, tempo é o tempo que ele leva para chegar no solo. Agora, eu não sei se eu boto A igual a 10 ou menos 10. Então, como aqui é 80, aqui embaixo, então, podemos assumir que é zero. Isso significa que a orientação é vertical ascendente, ou seja, para cima está aumentando. Como a gente definiu lá em cima que se a orientação está para cima, G é 10 e A é menos 10, aqui eu vou colocar menos 10 sobre 2 tempo de queda ao quadrado. Bom, S final é onde ele chega aqui, né? Então, esse cara aqui é o nosso S. É zero. Então, zero igual 80. Essa conta vai dar zero. Menos 5 tq ao quadrado. Portanto, tq ao quadrado, né, vai ser 80 sobre 5. 80 por 5, 16. Tq ao quadrado igual a 16. Portanto, tempo de queda é igual a 4 segundos. Significa que só são necessários 4 segundos para um objeto sair daqui e chegar aqui. Ok? Então a gente já achou o nosso tempo de queda, que era uma das coisas que a gente queria encontrar. Então o tempo de queda está aqui. Vamos separar essa informação que ela vai ser relevante já já. Então, tempo de queda está aqui. Muito bem. Uma das outras coisas que a gente queria calcular é com que velocidade ele chega na parte mais baixa, ou seja, qual é a velocidade quando chega aqui no final. Como a gente já sabe o tempo de queda, a gente pode fazer V0 a t. Então V0, que é a velocidade inicial, a gente sabe que é menos 10. E como a gente quer a velocidade aqui, é a velocidade que ele adquire ao final do tempo de queda, ou seja, tq. Só que tq vale 4. Então V vai ser menos 10 vezes 4, menos 40 metros por segundo. Ou seja, é importante manter o sinal. Por que é importante manter o sinal? Porque repara o seguinte, a gente definiu aqui, ó, que o eixo estava orientado para cima. Por conta disso, isso significa que ele está descendo. Por isso que o sinal é negativo. Isso que vai fazer com que a gente saiba que ele está descendo. Se eu tivesse achado mais 40, significa que ele estaria subindo e não descendo. Então, o módulo da velocidade é 40, mas esse sinal de menos indica que ele está descendo. Então, o módulo é 40 com ele descendo. E leva 4 segundos para ele sair daqui e chegar aqui.
ok? Então, com isso, a gente tem aí uma introdução ao movimento vertical no vácuo, mais precisamente sobre o movimento de queda livre com velocidade inicial a partir do zero. Em breve a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Até mais e tchau.